rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Conversando com o Inconsciente. Apresentação: Gerardo Campana. Olá, pessoal. É um prazer estar novamente com vocês através da rádio e TV Brasil Espírita, fazendo o nosso programa Conversando com o Inconsciente. Como vocês sabem, e já temos vários programas, né, em que nós estivemos juntos conversando com o inconsciente, o propósito deste programa é trazer material que diga respeito ao psiquismo, espiritualidade, em consonância também com os ensinos espíritas. Então, hoje, nós nos propusemos a conversar com vocês a respeito dos ensinos deixados pelo nosso grande mestre Jesus Cristo. Até hoje se fala a respeito do mestre, tanto de uma forma positiva como às vezes de forma negativa, porque ele não passou, né, sem mais nem menos. Ele marcou tanto que a nossa história ocidental é dividida em antes e depois dele. Então foi uma presença marcante, a presença de Jesus entre nós há 2000 anos atrás. Mas, do ponto de vista da atualidade, o que representam os seus ensinos? Há uma psicologia naquilo que ele nos trouxe? Qual o propósito maior da sua vinda aqui entre nós? Então, vamos conversar a respeito disso, desenvolvendo esse nosso tema ao longo deste nosso encontro. Esse tema, o interessante, para vocês verem como Jesus não passa despercebido os seus ensinos, já começou a criar polêmica a partir da divulgação. Algumas pessoas dizendo psicologia, escreveram nos comentários. Psicologia e religião não se misturam. Bom, ninguém está pretendendo aqui misturar, propriamente dito, religião e psicologia. Mesmo porque, na atualidade, não há mais nenhum conhecimento estanque, ou seja, nenhum conhecimento que não tem imbricações profundas com outras áreas do conhecimento humano, né? Dizer, por exemplo, que a medicina hoje não tem a sua interface com espiritualidade e espiritualidade com medicina, por exemplo, né? É ficar a par, alijado, é mostrar-se ignorante em relação a todas as pesquisas que vêm sendo realizadas no âmbito de espiritualidade e saúde, né? Mas isso não quer dizer que vá se fazer, por exemplo, dentro dos hospitais, uma medicina religiosa, né? Não, absolutamente, não é isso, não. Mas é dentro da medicina respeitar os parâmetros religiosos do paciente, estimulando em sua prática, para que essa prática colabore no processo de cura dele, ou colabore em seu tratamento, seja para lhe proporcionar maior tranquilidade, mais calma, mais aceitação, né, mais serenidade e, portanto, obviamente, não sobrecarregar seu sistema imunológico com a tensão, com o medo, com a ansiedade, com a angústia, com a revolta.
né? A gente sabe, pelas pesquisas, que quanto mais revolta, maior é a liberação, por exemplo, do cortisol, para nos prendermos só ao cortisol. E o cortisol, ele vai numa quantidade maior, né, lançado em maior intensidade na corrente sanguínea, ele vai atrapalhar o funcionamento de inúmeras áreas do corpo, inclusive o sistema imunológico, né? Então, se a pessoa, através da prática da sua religião, ela desenvolve maior serenidade, ela está colaborando de forma efetiva para o sucesso do tratamento que ela está se submetendo, obviamente, né? E mesmo que, por exemplo, ela apresente um quadro patológico terminal, né, ela vai lidar com essa realidade de forma mais serena, mais tranquila, e vai ter o restante do tempo que ela tiver com maior qualidade ou melhor qualidade. Mas, como eu disse, esse tema ele não passa calmamente entre as pessoas, né? Ou seja, a psicologia de Jesus nos tempos atuais, né? Qual a importância? Como a psicologia de Jesus pode nos ajudar, por exemplo, nesse período que nós estamos enfrentando relativo à pandemia, à quarentena, o distanciamento social. Porém, antes disso, é bom, acredito, a gente refletir um pouco a respeito de Jesus, né? A personalidade de Jesus, que esteve entre nós já faz 2000 anos e tão pouco relato, tão poucos testemunhos ficaram a respeito do Mestre. Nós encontramos alguns relatos nas obras espíritas, além daquilo que nós temos no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ou naquilo que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos, ou Paulo nas suas epístolas, ou os outros discípulos que escreveram epístolas se referindo a Jesus. Emmanuel fala, no seu livro Há 2000 anos, do encontro que ele teve com o Mestre. E ele expressa todo o potencial do magnetismo do Mestre no relato que ele faz desse sublime encontro que ele teve com Jesus, né? E está lá no livro Há 2000 anos, para quem tiver interesse em ler o relato de Emmanuel, né? Mas Jesus foi uma personalidade ímpar, né? A ponto dele poder falar com ênfase em muitas ocasiões, colocando-se como alguém que sabia exatamente aquilo que estava fazendo. Então, qual o propósito da vinda de Jesus? Eu enumerei alguns, né, para a gente poder conversar a respeito desses objetivos da vinda de Jesus, e coloquei como primeiro mostrar a vida física como escola de aperfeiçoamento. Porque Jesus fala, né, algumas vezes a respeito da necessidade de se aperfeiçoar e de se aprimorar. Sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus, né? Então isso é um convite para aprimorarmos a nossa qualidade como ser humano e nos desenvolvermos nos aspectos emocionais, psicológicos, afetivos, mentais em termos de pensamento e de imaginação. Então ele formula esse convite inúmeras vezes em várias passagens, mostrando
que nós somos seres perfectíveis e que o objetivo nosso é atingirmos a perfeição, né? Se não semelhante exatamente a Deus, mas, como o próprio mestre disse, sede perfeitos como o Pai, tendo o Pai como modelo. E ele também, Jesus, como modelo. Só que ele não se coloca aí, no caso, como modelo. Ele coloca a Deus, o Pai, como modelo, né? Em outras passagens, Jesus aborda essa questão, né, quando ele fala a respeito daquilo que nós precisamos fazer para alcançar a perfeição. A gente sabe que o tempo de uma existência é muito pequeno, né? 70, 80 anos ou 90 anos, se chegarmos até lá, é um tempo curto, porque a gente começa de verdade a refletir a respeito da vida quando a gente vai chegando aproximadamente à meia-idade, ou seja, depois dos 40 anos de idade, porque até lá nosso envolvimento maior é com a sobrevivência, ou seja, a gente está tão ocupado em sobreviver, em ganhar o pão de cada dia, que a gente não reflete muito no objetivo real da vida, né, como oportunidade para o aprimoramento, para o crescimento interior. E aí a gente vê que Jesus ele trouxe uma metodologia de autoaprimoramento. E essa metodologia, ela se compõe de alguns itens que são fundamentais, como o amor ao próximo, amar a si mesmo, a solidariedade, o perdão e outros mais, que nós vamos citar daqui a pouco, né? Então ele não disse se aperfeiçoem somente, né? Ele trouxe uma metodologia e ele exemplificou essa metodologia para que nós tivéssemos um caminho a seguir em direção ao Pai. Ele mostrou Deus como o Pai, né? Ele mostrou Deus como um ser de misericórdia, né? Uma inteligência suprema de misericórdia, de amor e de bondade, mas também de justiça, porque em diferentes ocasiões ele fala a respeito da justiça de Deus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, não que seja exatamente tão simétrico assim, né? Ou seja, quem feriu com ferro vai ser ferido com ferro. Mas ele se reportou à lei de causa e efeito, né? Ou seja, às consequências, né? Nós arcamos com as consequências dos nossos atos. É isso que ele quis dizer. Ele nos revela o outro como irmão, muito diferente daquilo que se pensava na ocasião, né? Que o outro podia ser servo, podia ser escravo, podia ser dominado, podia ser humilhado. Ainda hoje isso ocorre também. Mas ele introduziu para nós, aqui do Ocidente, a noção do outro como nosso irmão. E que nós precisávamos aprender a amá-lo assim como a nós mesmos, né? Revelou o mundo espiritual. Óbvio, ele não revelou, né, tão claramente assim. Mas lá no Monte Tabor, naquela ocasião da transfiguração, encontramos Jesus conversando com Moisés e Elias materializados. Ou seja, não eram fantasmas diáfanos, eram seres espirituais materializados, um fenômeno de ectoplasmia que foi presenciado por Pedro, pelos apóstolos que acompanharam Jesus ao Monte Tabor, né? Tanto que Pedro disse: Senhor, levantemos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Jesus diz que não era necessário, né? Porque depois ambos se desmaterializaram
e voltaram à sua condição natural de espíritos, né? E o outro propósito de Jesus, exemplificar. Ele não veio só falar, não é? Uma coisa é falar, uma coisa é ensinar através da fala, a outra é através do exemplo. Mas o maior de tudo, aquilo que marcou realmente a vinda de Jesus, que talvez sem isso ele tivesse ficado restrito ou circunscrito à ideia dos profetas tão comuns no Antigo Testamento, foi a volta de Jesus após a morte, né? Num fenômeno fabuloso de materialização. Jesus se corporificou, né? E mostrou-se aos seus discípulos, exatamente como Moisés e Elias lá no Monte Tabor, exatamente como ocorrem em reuniões de materialização, nas quais espíritos se materializam utilizando, né, material cedido pelos médiuns presentes à reunião. E ali onde Jesus estava, os médiuns eram os apóstolos, né? Foram materiais extraídos da natureza, né? Que tanto proporcionaram a materialização de Elias e de Moisés no Monte Tabor, como depois a do próprio Cristo. E ao longo da história da humanidade, não só antes do Cristo, mas depois do Cristo, nós encontramos os fenômenos de materialização e às vezes até de bicorporeidade muito presentes, né? Tanto na história, por exemplo, da Igreja Católica, como fora da área da religião. A história de Santo Antônio de Pádua, que ele entra em transe, aonde ele se encontrava, e vai até onde o seu pai estava sendo julgado e iria ser condenado para defendê-lo corporificado. E por isso é dado a esse fenômeno o título de bicorporeidade, ou seja, dois corpos. O corpo que ficou em transe e o corpo espiritual materializado de Santo Antônio, lá no local onde o seu pai estava prestes a ser condenado, né? E aí vamos lembrar o seguinte, que Jesus, ele também diz, tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Ou seja, ele não disse apenas eu posso fazer isso. Ele foi muito claro, e eu acredito, né, na sinceridade de Jesus. Tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer, né? E é por isso que a gente vê na história do ser humano tantos relatos, tantos casos de fenômenos semelhantes àqueles que foram vividos, né, pelo Cristo, tanto na área da cura, como fenômenos de, por exemplo, levitação, né, quando Jesus caminha sobre as águas, que é um fenômeno de levitação. Nós encontramos nos anais da metapsíquica os casos de Daniel Douglas Home, né? Nós encontramos na Igreja Católica São Cupertino, né, que levitava, né? Santa Teresa d'Ávila, em alguns dos seus êxtases, que levitou, e por aí afora, né? Mas, continuando, a gente vê que há uma diferença muito grande entre aquilo que Jesus trouxe, ou seja, ele reformulou, né, do Antigo Testamento para aquilo que veio a ser o Novo Testamento. Ele reformulou com a própria vivência dele. Inclusive a ideia de Deus, né? Que antes o Deus era o Deus guerreiro, aquele Deus brabo, aquele Deus que se irava
né, e que ia à frente dos exércitos de Israel, né, como convinha a um povo belicoso, né, como eram os hebreus de antigamente, né, para o Pai de bondade, de misericórdia, sem preferências, o Deus de toda a humanidade e não de um povo, né? Então, quando Jesus falava a respeito do Pai, ele falava desse Pai de misericórdia, né? Quando os hebreus antigos falavam a respeito de Jeová, era com medo, porque se desobedecessem, poderiam desencadear a ira divina sobre eles, né? A ponto de acreditarem que seriam fulminados com um raio. E descrições desse tipo se encontram no Antigo Testamento, né? Mas Jesus mudou isso, né? Ele fala a respeito do Pai, né, de amor, com uma naturalidade extraordinária, porque Deus é amor, é justiça também, mas é justiça no sentido reeducativo, né? Mas vamos um pouco mais adiante, né, para a gente poder entrar naquilo que Jesus ensinou e a gente poder conversar um pouco onde é que entra aí a questão da psicologia do mestre. O que é que ele ensinou? Ele ensinou o perdão, ele ensinou o amor, a solidariedade, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Ele falou sobre o Deus interior, quando perguntaram a Jesus onde está o reino de Deus. Ele não apontou para o alto, né? Ele apontou para dentro das pessoas e disse: dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus está dentro de nós. E na psicologia, por exemplo, transpessoal, na psicologia junguiana, fala-se a respeito do self interior, do eu superior, ou seja, a nossa essência, que é extraordinária e capaz de um potencial fora de série, que a gente ainda está aprendendo a conhecer, porque não temos nem ideia ainda direito da nossa própria capacidade como seres humanos, tanto no que diz respeito àquilo que nós já percebemos em termos de inteligência, mas como capacidade que extrapola a coisa comum a que nós estamos habituados. E aí nos reportamos ao que Jesus disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o perdão, né, o que é que a gente está verificando de uns 10 anos para cá? A ciência está estudando os efeitos do perdão, né, na saúde, no psiquismo, na mente, na vida das pessoas, né? E o mesmo psicólogo norte-americano que vem estudando sobre a felicidade, sobre a questão da espiritualidade, né, também está estudando a respeito do perdão, e o que ele vem encontrando só mostra a sabedoria desses grandes mestres da antiguidade, a sabedoria de Jesus, quando ele falou que nós precisamos perdoar não apenas 7 vezes, né, mas 7 vezes 70 vezes, ou seja, infinitamente, né? E ele falou isso não é no sentido da gente beneficiar o outro, não. É porque nós estaremos beneficiando a nós mesmos. O que é que ocorre quando a gente perdoa? A gente se liberta do outro, ao qual a gente estava vinculado pela mágoa. A gente deixa que o outro siga o seu caminho e a gente passa a seguir nosso próprio caminho, né? Por que é que a gente não perdoa? O não perdoar está vinculado à carga animal, à carga instintual. Eu preciso lembrar, porque se me fizeram mal, vão talvez fazer novamente.
E se eu perdoar, eu vou deixar para lá e vou sair do estado de alerta. Então eu preciso manter a raiva, que é para continuar alerta. E, portanto, não permitir que quem me ofendeu, quem me magoou, o faça novamente. Porque aí eu estou atento para que isso não volte a acontecer, né? Mas, para estar atento, eu tenho que manter a situação como ocorreu lá dentro de mim, para que a raiva se perpetue, a mágoa permaneça e, portanto, eu esteja alerta, ou seja, nunca mais eu queira me aproximar daquela pessoa. Ou, se eu tenho que conviver com ela, eu esteja atento para que ela não repita aquilo que ela fez, né? E o convite ao perdão é para que eu saia dessa prisão, né? Eu transforme a minha mente. Então, o maior beneficiado com o perdão é a própria pessoa, não é o outro. O outro vai ficar do jeito que quiser, né? Mas a pessoa, ela vai se libertar da instância da mágoa e, portanto, com isso, em lugar dos hormônios do estresse, né, ela vai estar liberando os hormônios ou neurohormônios da felicidade, a ocitocina, a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, melhor dizendo, né? Então, ela vai estar liberando os neurohormônios vinculados ao bem-estar. E aí, o que é que ocorre? O sistema imunológico responde positivamente, melhorando, né? Ficando mais ativo, ou seja, é meio de proteção. Então, quanto mais a pessoa cultiva espiritualidade, maior é o fator de proteção em relação ao adoecimento. Não é que a pessoa não vai um dia adoecer, é claro que ela vai, né? Nós estamos sujeitos a isso, não só pelas nossas oscilações de humor, mas por conta, né, das condições em que nós vivemos no nosso planeta. Estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas aquele que cultiva uma espiritualidade, obviamente vive muito melhor. Não tem comparação, né? Eu citei em um outro programa que eu fui, no ano retrasado, em maio, se não falha, acho que abril ou maio, a um congresso promovido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, cujo tema central era pesquisas em espiritualidade e ciência, né? E foram inúmeros pesquisadores mostrando os resultados das suas pesquisas. Vocês podem encontrar isso na internet com facilidade, para que eu não tenha que ficar aqui citando os resultados, as pesquisas ou os pesquisadores. Mas está lá, vocês podem encontrar isso com facilidade. Mas vamos pegar um outro tópico: amar ao próximo como a si mesmo, né? Vocês vejam que Jesus, ele não disse ame o outro, ame o próximo apenas. Ele disse amar ao próximo como a si mesmo. Óbvio que ele acrescentou, e a Deus sobre todas as coisas. Mas por que amar a mim para poder amar ao próximo? Porque eu só vou poder realmente amar o próximo se eu conseguir me amar. Se eu não consigo me amar, eu não tenho condição de acolher o meu próximo. Porque eu não vou conseguir nem acolher a mim mesmo. E o que seria amar a mim? Amar a mim é a mesma coisa que eu gostar de mim por inteiro, com o que eu tenho de bom, com o que eu tenho que considero maravilhoso e com aquilo também que eu não gosto, que faz parte de mim. Ou seja, não é eu me dicotomizar,
Eu gosto dessa minha parte e daquela outra eu não gosto. Eu gosto disso em mim e daquilo ali eu não gosto, porque eu estarei dividido. E lembram do que Jesus falou? Todo reino dividido contra si mesmo perecerá. Ou seja, se eu estou dividido, eu estou em conflito. Eu estando em conflito, eu não vou estar bem comigo. Se eu estou em conflito comigo, é óbvio que eu vou estar em conflito com muita facilidade com os demais também. Porque eu vou tender a projetar os meus conflitos sobre os outros. Tem algumas regrinhas, né, que são simples, parecem bobagem, mas não são. E que podem nos ajudar muito no processo de autopercepção. Quando eu me aborreço demais com alguém e aquela pessoa, a lembrança daquela pessoa, da fala dela ou de algum ato dela, fica reverberando na minha memória, eu preciso parar e refletir. Porque tem algo no comportamento dela, no jeito dela, né, que tem a ver com alguma coisa minha. Se eu tiver esse conhecimento, eu vou começar a refletir, a me observar, para ver e entender por que eu me aborreço tanto com o dito cujo ou a dita cuja. E muito provavelmente eu vou terminar percebendo que é algum tipo de comportamento que me desagrada em mim mesmo. E que ou eu o oculto até de mim mesmo, ou eu não quero que ninguém perceba. E que aquela pessoa, pela forma como ela funciona, ela se transforma numa denúncia para mim mesmo em relação àquela parte minha que eu não gosto. Né? Então isso é fundamental. Uma outra nuance, uma outra regrinha que também pode ajudar bastante. Né? Quando eu imagino que o outro, né, não pensa algo a meu respeito, aquilo que eu imagino que o outro pensa a meu respeito é o que eu mesmo penso ao meu próprio respeito. Porque, na verdade, eu estou projetando uma avaliação, uma crítica, uma não aceitação em relação a algo mesmo na outra pessoa. Tá? E aí eu passo a pensar, puxa, o que será? O fulano está pensando isso assim, assim de mim. Bom, eu tenho que me lembrar que eu não sou telepata. Né? Ninguém é telepata, então não tem como a gente saber o que é que está no pensamento do outro. Portanto, aquilo que eu penso que o outro pensa a meu respeito, na verdade, há uma boa probabilidade de ser algo que eu mesmo penso a meu próprio respeito. E aí, sabendo disso, eu vou respirar profundo e começar a olhar para mim, para me acolher. Se eu consigo me acolher, eu vou parando a guerra mental. Né? Eu vou parando a luta interna. Se eu consigo me acolher, eu estou começando a exercitar gostar de mim incondicionalmente, com tudo aquilo que eu sou, estou, tenho e apresento. Né? Se eu consigo me amar dessa forma, me acolhendo, eu vou conseguir, portanto, amar e acolher o próximo. E amar e acolher o próximo dessa forma não significa concordar com tudo que ele fala ou faz, né? Mas respeitá-lo no direito de escolha, respeitá-lo naquilo que ele é, né? Diferente de mim, e deixá-lo seguir o seu próprio caminho. É óbvio que se o modo de funcionamento da outra pessoa tende a interferir sobre o meu ego, né, sobre o território do meu ego, eu tenho o dever
de colocar limites, né? Mas para colocar limites, eu não preciso da ira, do ódio, né? Eu preciso de uma cota de agressividade transformada em assertividade, né? E, portanto, saudável. Então, quando Jesus ele falou amar ao próximo como a si mesmo, ele estava se referindo àquilo que hoje em dia tanto se comenta sobre a necessidade de acolher a própria criança magoada e ferida, aquelas áreas do nosso ser que a gente já gostaria de ter se libertado, ter transformado e ainda não conseguimos. Acolher para parar de brigar com essas áreas e, portanto, conhecê-las em níveis mais profundos e aprender a transformá-las. Fazendo isso, né, eu vou transformando aquilo que me desagrada nos seus aspectos positivos, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, Jesus ele fala sobre a importância da gente domar o egoísmo e o orgulho, não com essas palavras. Ele fala isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos eles dizem claramente que a origem de todos os males está no egoísmo. Mas é importante que a gente compreenda que o egoísmo, aquilo que chamamos de egoísmo, foi o nosso ponto de partida. O egoísmo é a carga instintual que está dentro de nós, né? E por que é que hoje atrapalha? Porque nós já estamos na vivência humana. A gente não precisa mais, abrindo um parênteses, né? A gente não precisa mais estar alerta como antes, né? Mas é importante que a gente desenvolva a paz em nosso mundo interior, ou seja, sejamos pacíficos como as pombas, porém astuciosos como as serpentes, disse Jesus, né? Porque a gente não está ainda em um mundo onde todo mundo está propenso ao bem, né? Ainda tem muita gente que vive tentando tirar proveito do outro, vive tentando utilizar o outro como degrau para subir na vida, né? Então essa cautela ela é fundamental, né? Então, quando Jesus formula esse convite, é para que a gente esteja em paz com a gente. E a gente estando em paz com a gente, esteja em paz com o mundo. Porém, atentos, né? Atentos, porque nem todo mundo está buscando a mesma coisa, né? E aí é preciso compreender também que a lição do mestre, quando ele falou, se te baterem numa face, né, apresenta a outra, ele não quis dizer que deixasse o povo estar batendo na gente, subjugando a gente e humilhando a gente à torta e à direita. Não, né? Tanto que Jesus, ele se mostrou assertivo em todas as ocasiões que isso foi necessário, né? Usou de assertividade, usou de energia, né? Defendendo tanto o espaço que lhe era próprio, né, como defendendo, né, o dos seus companheiros, os discípulos, né? Muita gente pensa e coloca às vezes Jesus de lado, né, achando que ele foi fraco porque, sendo ele o Filho de Deus, não se rebelou contra aquilo que a gente conhece como sendo o seu Calvário. Ele foi preso, foi torturado, foi humilhado e foi morto na cruz, né? Mas ele veio para exemplificar, para fazer diferente, né? Ele não veio aqui para usar dos mesmos artifícios que o homem, o ser humano, está habituado, da violência, da arrogância, da prepotência,
para valer o seu poder. Ele mostrou-se acima disso, porque ele sabia que ele, Jesus, como consciência, não morreria. Quem morreria seria o corpo físico de Jesus, que foi o que ocorreu. Mas a consciência, Jesus, Espírito, ele voltou para dar o exemplo da imortalidade da alma. E esse exemplo foi tão impactante que passou para as gerações posteriores e, por isso, principalmente, Jesus marcou o tempo, a história do nosso mundo ocidental, em antes e depois dele. Então, oferecer a outra face significa não revidar o mal com o mal, não desejar o mal, mesmo que queiram o nosso mal, mas não para beneficiar o outro, para beneficiar a nós mesmos e para impedir que o circuito do ódio se propague, continue se propagando, para que o circuito do ódio seja quebrado e um novo surja, que é o circuito do amor. Todos nós, toda a humanidade já está preparada para isso? Não. Ainda estamos aprendendo, porque o primeiro impulso, quando alguém pisa no calo da gente, não é o de respirar profundo e nos colocarmos no treinamento como cristãos. Fazer diferente. O primeiro impulso que vem ainda é o do animal. O animal humano. É pegar a outra pessoa, como se diz, pela beca e mostrar a ela o lugar dela. Mas o convite de Jesus é para que a gente faça diferente. O convite de Jesus é para que a gente compreenda que Deus é amor. Deus não é aquele Deus guerreiro do Antigo Testamento que ia à frente dos exércitos de Israel dizimando os seus inimigos, porque ele é pai de todos. Deus é amor. E aquilo que ele nos convoca é para o exercício do amor. Porém, a gente precisa compreender que isso é um treinamento. Estamos em treinamento. E reprimir o animal que está dentro é parte do treinamento. Respirar profundo para treinar o pacifismo, a paz, aquilo que Jesus ensinou. É fundamental para que a gente vá modificando o mundo interior. Muita gente quer que o mundo seja diferente, mas para que o mundo seja diferente, a mudança precisa começar a partir do nosso mundo interior. A gente precisa perceber ainda a presença do animal em nós, a carga instintual, para que a instância do ego esclarecida pelos ensinos de Jesus, compreenda a importância da autorreformulação, para que estabeleça a conexão com o eu superior, o self mais profundo, ou com o reino de Deus. E a partir daí, o ego, camada de superfície, iluminada pela luz do eu superior, reformule sua maneira de pensar, seu comportamento e seja uma manifestação do reino de Deus que está em nossa essência. Mas isso não vai ocorrer simplesmente porque a gente ora, porque a gente se imagina cristão, porque a gente está vinculado a essa ou aquela religião. Não, não vai ocorrer, não. É necessário um esforço no dia a dia de treinamento, como aprendizes das lições deixadas pelos grandes mestres, por Jesus, para que a gente, se colocando realmente na posição de aprendiz, a gente vá treinando esse novo comportamento, essa nova vivência, para que ela um dia nos seja natural, desabroche de dentro. Se o reino de Deus está dentro de nós,
Tudo isso já está dentro da gente, a bondade, o amor, a solidariedade, a generosidade, a gratidão, ou seja, a compaixão, a capacidade de amar, já faz parte dessa essência. Mas para que ela tome conta da totalidade do nosso ser, do seu ser, é preciso que a gente treine a cada dia. Se queres que a bondade um dia te seja inata, exercite-a todo dia, nos disse Emmanuel. Né? Quando Joana de Ângeles fala sobre a calma, que ela diz que significa segurança de fé, traduzindo certeza na justiça divina, ou seja, confiar em Deus, confiar no planejamento divino, principalmente quando a gente já entende que a gente está aqui com um propósito maior de evoluir. E evoluir não significa a gente se tornar conhecido por todo mundo, famoso, célebre, rico, né? Poderoso, né? Um grande político, né? Um grande escritor, ou alguma coisa grande que todo mundo nos respeite. Não, absolutamente. Pode ser isso, né? Mas pode ser o pequeno agricultor, o gari que atua na área da saúde primária, promovendo a limpeza das nossas ruas, né? Pode ser o servidor mais simples, né? Ou seja, em qualquer posição, nós estamos aprendendo a nos tornarmos melhores, mais humanos, mais lúcidos, mais conscientes, porque a iluminação, ela não é outra coisa senão a gente ter a cada dia uma consciência mais aprimorada da nossa posição como espíritos vivendo uma vida material, para que, enquanto aqui nós estivermos, a nossa vivência ela seja também espiritualizada. Vivência espiritualizada não significa a gente se afastar do mundo. Jesus não se afastou do mundo. Jesus esteve presente no mundo e viveu entre as pessoas, compartilhando também dos seus sofrimentos e das suas dores. Significa a gente estar presente na vida, aprendendo uns com os outros, né? A nos relacionarmos mais amorosamente, né? Com assertividade, porém, mas amorosamente, desejando o bem do nosso semelhante. A solidariedade que Jesus fala na parábola do bom samaritano, né? Quem é o meu próximo? O meu próximo é qualquer pessoa que esteja bem ou não, mas principalmente aquele que não está bem, né? Porque o próximo Jesus configurou exatamente na parábola do bom samaritano, correlacionando com o cuidado, o cuidar do outro. E o cuidar do outro significa treinar amor. Que o bom samaritano fez isso, acolhendo aquele que estava no deserto, maltratado, que fora pelos assaltantes, levando-o para uma estalagem para que fosse cuidado, devidamente cuidado. Estamos fazendo isso, cuidando do outro, né? Agora, uma coisa muito importante nesse cuidar, né, no cuidado, é que, da mesma forma como amar ao próximo como a si mesmo, cuidar do outro como cuidar de si. Ou seja, só posso cuidar do outro de verdade se eu sou capaz de cuidar de mim, né, de me acolher,
cuidar de mim em todos os sentidos, né? E cuidar de mim significa eu não me abandonar, que a gente pode se abandonar de diferentes formas. Então, o que é isso se não psicologia, gente? Né? O processo de compreender a nossa permanência, a nossa estada no mundo, a gente compreender a nossa vida de relação, a interação uns com os outros. E qual o propósito disso? Que não é outro senão o de aperfeiçoamento, o aprimoramento dos verdadeiros valores humanos. E quais são esses valores? É a cotação lá na Bolsa de Valores? É aquilo que nós ganhamos no dia a dia? Não, devemos ser dignos do nosso salário, mas os verdadeiros valores, aqueles que nos acompanharão para além da morte, são o amor, a capacidade do perdão, a solidariedade, a bondade, a convivência pacífica e assertiva, a capacidade de doação, não só do dinheiro daquele que excede, mas doação do nosso tempo, doação do sentimento, doação daquilo que nós somos como seres humanos. Então, eu acredito profundamente que Jesus foi o maior dos psicólogos que já passou pelo planeta. E se nós tivermos uma consciência plena, um entendimento pleno das suas lições, nós vamos estar mais atentos a nós mesmos, com o objetivo da gente se perceber melhor, com mais objetividade e com mais lucidez, para a gente poder corrigir, reeducar, aperfeiçoar, aprimorar e desabrochar os potenciais positivos que nós possuímos na intimidade do nosso ser, na essência divina que nós somos lá dentro, no âmago da nossa constituição, do nosso ser. Então, gente, essa é a visão que eu queria trazer para vocês, para todos nós, a respeito da psicologia de Jesus. É óbvio que tem muito mais coisa para ser abordado, mas estamos chegando ao nosso tempo e o que eu quero é desejar agora, que essas nossas reflexões, elas repercutam no íntimo de cada um e nos auxilie para que nós possamos trazer não somente os ensinos de Jesus para dentro de nós, mas que os transformemos em uma metodologia de trabalho conosco mesmos no nosso cotidiano. Então, um grande abraço para vocês, uma boa semana e espero encontrá-los na próxima quinta-feira aqui novamente através da Rádio e TV Brasil Espírita para o nosso Conversando com o Inconsciente. Um grande abraço a todos.